como ela colocou aí, a gente teve uma parceria, né, durante a minha primeira experiência com ecolinguística, né, a gente estava junto, e agradeço muito, porque ela está à frente do NERIM, e eu também, como integrante do NERIM, fico muito feliz por mais esse evento, na verdade, por mais essa possibilidade de diálogo, né? É muito mais que um evento, o diálogo que o Núcleo de Estudos em Ecolinguística e Imaginário tem promovido. Agradecer a todos os componentes, né, que fazem parte do NERIM e também ao professor Anderson, que tem participado bastante dessa parceria, desse diálogo, principalmente no que diz respeito ao outro grupo que nós montamos aqui na Universidade de Brasília, que é o GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Ecossistêmica. E aí, cumprimentar a todos, né, de modo especial, gostaria de agradecer a participação, a presença, né, mesmo que virtual, todos estão aí, eu já vi, né, por aqui, eu não tenho noção na tela de quem se encontra aí, de quem não se encontra, mas eu já vi passando pelo chat aqui, sei que o professor Dili se encontra, participamos também juntos na educação do campo, professor Dom, né, meu amigo e parceiro, os meus alunos que estiverem aí, ou amigos, pessoas do Tocantins, de Arraias, pessoas também de Goiás. Tem uma lista enorme e eu faço questão de frisar, porque esse evento, esse diálogo só faz sentido, né, se a gente pensar que essa construção é uma construção coletiva. E aí eu não tenho a mínima intenção de assumir o papel aqui de um palestrante, mas de dialogar com vocês a partir da minha experiência como professor, como pesquisador, como ser humano, que durante algum tempo tem buscado vivenciar uma experiência profissional, uma experiência humana, uma experiência educativa, a partir daquilo que a ecolinguística tem como princípio básico, que é o valor à vida. Esses elementos a gente tem falado de maneira teórica e, é claro, fundamentam a nossa área de pesquisa, fundamentam aquilo que a gente tem feito do ponto de vista metodológico, as nossas escolhas teóricas, as nossas pesquisas, mas uma coisa que me aproximou da ecolinguística, que me trouxe, como pesquisador, como profissional, foi justamente esse apreço por uma visão ecológica de mundo. Então, não vou repetir algumas coisas que já foram ditas nas falas anteriores, né? A de ontem e a de quarta-feira pelo Anderson, falas belíssimas, mas eu gostaria de iniciar e dizer que eu vou fazer muito mais uma reflexão, que é o que eu tenho feito nesse momento da pandemia, nesse momento que todos nós somos acometidos pelo coronavírus. Dizer também que já é o início da reflexão. A gente tem falado de um novo normal, tem sido muito comum na mídia, né, utilizar esse termo agora, ou essa expressão, novo normal, mas eu acho que a gente não pode pensar que estamos vivendo um momento de normalidade. Talvez esse seja, nesse momento, para a nossa geração, para aqueles que não vivenciaram um momento de crise tão grande, né? Talvez os nossos avós, se a gente assim pensar, as pessoas um pouco mais velhas, tiveram um momento de crise que se aproxime desse. Mas da nossa geração, esse, sem dúvida, é um dos principais eventos e que tem, de algum modo,
feito com que as pessoas parem, pelo menos, para observar a sua maneira de viver, o seu modo de se relacionar, a sua maneira de interagir consigo e com o outro e com o meio. E aí eu já entro de maneira específica naquilo que aquilo que é primordial na ecolinguística, que é a interação. A gente trabalhar a partir desses pressupostos dos princípios ecológicos, aqueles que regem não só os sistemas sociais, mas que regem a própria vida. O equilíbrio que não é apenas humano, é o equilíbrio do planeta que habitamos, das inter-relações que são constantemente feitas entre os seres que são humanos e os seres não humanos. E aí eu gostaria que a gente pensasse um pouco a respeito, né, de que esse termo, ou tudo que remete à ecologia ou a esse prefixo eco, é muitas vezes visto como modismo. E aí, nesse primeiro momento, eu gostaria de chamar a atenção para que a gente comece a quebrar esse tabu. A gente não olhar isso com mais estranheza. Por exemplo, quando nós pegamos os escritos aí do professor Hildo, né, do livro Ecolinguística, de 2007, esse livro aqui, ele faz referência a uma série de autores que têm trabalhado desde a década de 70, de maneira mais específica, se a gente pensar, vou ter como ponto inicial aqui a década de 70, mas isso antecede, os escritos de Sapi, por exemplo, são do início do século passado, mas só para a gente ter uma noção que na década de 70 a gente tem a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. E essa Conferência Mundial, ela já deixava claro a necessidade de se repensar os valores sociais, a nossa relação com o planeta, a nossa relação consigo, e como que isso, de alguma maneira, o nosso modo de produção, que é o modo de produção capitalista, já impactava, naquela época, de maneira considerável, nas relações humanas, sociais, no próprio meio ambiente. Então, não é modismo. Passados aí, da década de 70 para cá, se a gente observar 50 anos, né, a gente tem ainda uma resistência por parte de pesquisadores, de pessoas gestores, ou seja, pessoas que, de algum modo, estão envolvidas com algum tipo de trabalho, seja na área de educação, seja na área profissional, que às vezes acham que essa relação com o meio ambiente é um modismo, é uma coisa de ambientalista. Então, eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que não é. A nossa relação com o meio ambiente, não só com o meio ambiente físico, natural, mas com os outros meio ambientes, né, que regem o equilíbrio da vida, como o meio ambiente mental e o meio ambiente social, nos levam a pensar sobre uma outra lógica, que é a lógica que nós compreendemos daquilo que chamamos como paradigma ecológico, ou princípios ecológicos. E aí eu quero fazer a primeira referência aqui à obra do Frijo Capra, que é A Teia da Vida. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas só para vocês terem noção de que esse livro aqui, A Teia da Vida, é de 1996, essa versão que eu tenho aqui. Logo no início, nas primeiras páginas, o Frijo Capra, um físico, ele nos chama a atenção para aquilo que as ciências que têm, de algum modo, buscado interagir, buscado se referenciar nas bases ecológicas, elas, de algum modo, dialogaram com aquilo que a gente chama de ecologia profunda.
O próprio Capra, ele coloca, eu tinha separado aqui algumas coisas, só fazer uma observação, alguns cartazes, alguns papéis, mas infelizmente a imagem parece que ficou meio desfocada, e aí esse é o problema. Eu também não sei em que medida vocês conseguem ver ou não, mas eu vou fazer a leitura desses tópicos que eu selecionei aqui para a gente ir conversando. Então, o Capra deixa claro nessa obra de 1996, um dos principais desacordos entre a economia e a ecologia deriva do fato de que a natureza é cíclica, enquanto que os nossos sistemas industriais são lineares. Então, observemos aí, isso em 1996, aí a gente vai lembrar que 20 anos após os escritos da ecologia profunda, se a gente observar aquilo que foi preconizado na primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, dessa discussão tomar um cenário mundial, a gente observa que na década de 90, especificamente 1992, nós temos essa retomada. Em 2012, nós tivemos a Rio+20, e me parece que essa discussão, embora ela esteja presente nos órgãos públicos, nas universidades, nas escolas, seja via educação ambiental, seja via gestão ambiental, mas isso passa de maneira muito despercebida quando nós pensamos no nível da prática. E aí, não necessariamente aqui eu gostaria de falar especificamente apenas da ecolinguística. É claro que o meu posicionamento é de alguém que está na ecolinguística, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos várias áreas do conhecimento que beberam e bebem dessa fonte. O Capra continua e diz: nossas atividades comerciais extraem recursos, transformam-nos em produtos e resíduos, e vendem os produtos a consumidores e descartam ainda mais resíduos depois de ter consumido os produtos. Essa lógica ela permanece, e a gente sabe que esse é um modo de produção capitalista, e a gente vai falar um pouco mais disso em tempos de pandemia. E eu vou relacionar daqui a pouco isso com aquilo que é primordial nessa fala, que são os saberes tradicionais. Os padrões sustentáveis de produção precisam ser cíclicos, imitando os processos cíclicos da natureza. Então, mais uma vez, o Capra ele traz essa reflexão para a gente e coloca um ponto importantíssimo, que é: os padrões sustentáveis de produção precisam ser cíclicos. A gente observa que, com o avanço do agronegócio, só para citar um exemplo, mas esse é um exemplo que está muito próximo da gente, principalmente quem está na região de Goiás, como nós, que a soja hoje ela é plantada e ela não respeita, né, essa monocultura, esse modo de produção não respeita mais sequer nem a sazonalidade que se esperava, né, das lavouras antigas. Coloca-se um pivô central, retira-se água, seja, né, do subsolo ou água de alguma fonte hídrica, como um córrego ou um rio, e esse modo de produção ele é feito constantemente. Então, o impacto, esse exemplo, ele vale para muitos outros exemplos. E aí, só para a gente ter uma noção de que isso, né, isso resulta de um modo de pensar, de conceber a natureza. E acabamos vendo a todo momento que é uma visão que se distancia disso que o Armenés colocou como os princípios da ecologia profunda. E é muito importante a gente pensar que esse modo de produção ele tem causado impactos e que, em alguma medida, podem ser até irreversíveis, né? Se levarmos em consideração que, do ponto de vista
né, de impacto nos ecossistemas, inclusive nas culturas humanas. Algumas, né, algumas não, muitas línguas já desapareceram, espécies foram e continuam sendo ameaçadas. Então, esse é um impacto que permanece e é um modo de produção que faz com que a gente pague um preço muito alto por isso. Eu vou aproveitar agora para falar dos princípios que se encontram nesse livro do professor de 2007, que o Capra também faz referência a eles, são os princípios da ecologia profunda. O primeiro princípio é o bem-estar e o florescimento da vida humana e da não humana sobre a Terra tem valor em si próprios, valor intrínseco, valor inerente. Esses valores são independentes da utilidade do mundo não humano para os propósitos humanos. E aí isso nos remete a um dos primeiros princípios ecológicos, que a gente pensar na questão da nossa sustentabilidade. Um outro princípio ecológico, a interdependência. Estamos todos conectados. O professor Leonardo Boff, o filósofo Leonardo Boff, coloca no livro Saber Cuidar, um dos elementos seriam considerados os princípios éticos do ser humano na sua relação consigo, com o outro e com o meio ambiente. E tem total relação com esses princípios da ecologia profunda. Vou avançar um pouco mais. A riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a realização desses valores, e são valores em si mesmos. Ou seja, nós, seres humanos, acabamos atribuindo um valor de utilidade à natureza. A natureza está a nosso serviço, a natureza, e aí pensando, o filósofo da linguagem, Peter Fink, ele fala uma coisa muito interessante. Na verdade, o que a gente chama de natureza são milhares e milhares de anos de conhecimento acumulado, de evolução que se encontram e que são, em alguma medida, destruídos em uma velocidade enorme, dependendo daquilo, né, dependendo da atividade humana. Então, aquilo que nós concebemos como natureza, nós estamos incluídos, nós somos a natureza, nós fazemos parte dessa evolução. E é preciso assumir esse princípio ético do cuidado que o Leonardo Boff coloca e que eu vou me referir a ele também no outro momento. Os seres humanos não têm nenhum direito de reduzir essa riqueza e diversidade, exceto para satisfazer necessidades humanas vitais. O professor Hildo faz, inclusive, nesse livro 2007, na Ecologística, uma discussão sobre esse tópico, porque a ideia que se tem que, ao adotarmos os princípios ecológicos como um paradigma que pode nos ajudar a compreender melhor as nossas inter-relações, as pessoas pensam que isso é algo que se restringe aos ambientalistas. E aí fica claro aqui que a diversidade, a riqueza, ela não pode estar sendo vista, limitada a um produto, a algo que a gente vai lá, retira tudo que a gente quer, devolve os dejetos, e isso para satisfazer as necessidades humanas, mas sim para satisfazer aquilo que é vital. E a própria pandemia nos leva a pensar, né, sobre esse conceito, o que é vital, o que é realmente importante. Vamos falar disso também. Vou ler mais rápido aqui. A prosperidade da vida humana e das suas culturas é compatível com um substancial decrescimento da população humana. O florescimento da vida não humana exige essa diminuição. E aí, no sentido de pensar que nós, humanos, temos um compromisso, né, uma responsabilidade, um compromisso ético do cuidado novamente. A atual interferência humana no mundo não humano é excessiva e a situação está piorando aceleradamente. E isso
foi dito na década de 70, foi dito na década de 90, foi dito, né, em 2012 e hoje é reiterado. Então, não é um modismo, na verdade, a gente sofre já esses impactos. Em conformidade com os princípios anteriores, as políticas precisam ser mudadas. Observem um dos elementos do nosso ecossistema social, que é pensar como que as culturas, como que as sociedades, as comunidades interagem com o meio físico, com o seu nicho, com os ecossistemas. E aí, isso passa também por uma discussão que é política, que é ideológica e que faz parte também das nossas discussões quando trabalhamos na ecolinguística com aquilo que chamamos de análise do discurso ecológico ou análise do discurso ecossistêmico. A mudança ideológica ocorrerá, sobretudo, no apreciar da qualidade de vida, em vez da adesão a padrões de vida mais elevados. Haverá uma consciência profunda da diferença entre o grande e o importante. Vivemos esses tempos. Haverá uma consciência profunda da diferença entre a quantidade e a qualidade, entre aquilo que realmente é importante. Hoje, na live que o professor Hildo foi moderador, do Aranstib, ele mostrou várias cenas desses impactos, de maneira mais específica, se a gente olhar na comunidade norte-americana, no modo de vida, daqueles países que são considerados desenvolvidos, e isso também acontece em alguma medida no nosso país, mas num disparate social muito grande. Quem é que tem acesso a esse modo de vida que permite que alguns tenham um bom carro, alguns morem em apartamentos luxuosos, em grandes mansões, e muito próximo, seja nos morros, nas periferias, nas palafitas, nós temos pessoas vivendo de uma maneira completamente diferente, de uma maneira completamente inversa. Então, acho que vale a pena a gente também pensar como isso, porque a questão ecológica, os princípios ecológicos não são contrários àquilo que a gente entende como discussão sobre as classes sociais, sobre aquilo que o marxismo traz para nós, que é muito valioso a gente pensar sobre essa luta de classes, que em alguma medida ela reflete esse modo de pensar e de agir nosso humano e se pautar numa sociedade que se fundamenta no lucro, que se fundamenta em retirar, produzir, consumir e depois transformar isso em dejetos. Esses são os princípios, da ecologia profunda. E aí, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito, agora, sobre que relação a ecolinguística tem com esses princípios. Isso foi mostrado pelo Anderson na quarta-feira. Eu agora ressaltei isso, mostrando que essa relação com os princípios ecológicos ela é fundamental para a ecolinguística, e aí não necessariamente a gente pensar em questões só do ambientalismo, embora eu tenha trazido um contexto agora muito mais relacionado às questões ecológicas do ponto de vista da interferência humana no planeta, mas pensar que os princípios ecológicos eles fundamentam também a base teórica da ecolinguística e de outras áreas. E um ponto crucial para nós é pensar numa área que tem dialogado com aquilo que nós chamamos de saberes tradicionais. A ecolinguística, ela tem trabalhado, um dos campos da ecolinguística, que é ecolinguística e etnociência, tem trabalhado sob essa perspectiva. No livro também de 2007, o professor Hildo
deixa isso claro. Há um capítulo que se dedica a justamente falar do que seria a etnoecologia linguística. E aí eu gostaria de chamar a atenção para esse conceito dos saberes tradicionais. Quando a gente pega um manual de metodologia científica, é comum nesse manual a gente observar, está lá escrito, os tipos de conhecimento. E aí, muitas vezes, a gente atribui aos saberes tradicionais a comparação ou acaba considerando como sinônimo aquilo que a gente chamaria de senso comum. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a ecolinguística, ela trabalha com os princípios ecológicos e há um ramo da ecolinguística, que é esse, que eu tenho desenvolvido as minhas pesquisas, que trabalha com uma perspectiva de integrar o conhecimento científico aos saberes tradicionais. E esses saberes, eles são fundamentais, são essenciais para que a gente possa compreender que a ciência por si só, essa ciência dita normal, a ciência da academia, ela tem suas bases naquilo que a gente considera, que a gente chama de saberes originários. Os saberes que os povos antigos, que os indígenas, que são os representantes desses saberes, hoje permanecem, aqueles saberes que foram acumulados, esses saberes eles são fundamentais, são importantes. E as comunidades consideradas tradicionais, os povos tradicionais, sejam os quilombolas, os ribeirinhos, se a gente pensar os pescadores, as pessoas que tiram o seu sustento da terra, aqueles que vivem em um contexto muito diferente daqueles que nós, ou aqueles que vivem nos grandes centros urbanos, eles têm um modo de lidar, um modo de interagir com a natureza e que não é um conhecimento que se pauta apenas, de alguma forma, em alguma medida, no senso comum. Então, ele não pode ser, de forma alguma, considerado um saber, um conhecimento inferior, porque ele não é. Os saberes tradicionais, eles estão presentes, eles são heterogêneos, eles possuem uma característica que se diferencia dos saberes ou do conhecimento que a academia traz, que é importante, que é fundamental. A gente tem visto isso principalmente nesse momento agora de crise pandêmica, como que a ciência tem nos auxiliado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existem saberes que nos remetem a uma outra matriz, a outras epistemologias, a diferentes maneiras de conceber, de enxergar, diferentes cosmovisões, maneiras de interagir com a Terra, interagir entre os pares. Isso é importante para nós. Então, eu queria, antes de só fazer uma pergunta, Gildas, está me ouvindo? Está tudo ok aí? Sim, tá tudo ok, sim. Tudo certo. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode ir anotando aí no chat. E só reforçar, por favor, desliguem as câmeras. Mantenham as câmeras desligadas para ajudar a gente na conexão, tá bom? A Natália já está aí com a gente? E Natália, dá um oizinho para nós, por favor. Ué, não sei. Vou ver isso aqui. Natália Reis está aqui. Natália Reis. Aí, né? A do Nelim, né? A Natália,
A Dominga Natália, nossa, de Cavalcante, tá aí? Ah, aqui, ó, Dominga Natália. Tá sim. Tá aí, né? Dominga, você pode ligar o som, por favor? Oi, boa noite. Sim, estou aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Natália? Tudo bem? Tudo Então, bem, professor? tudo bem. É o seguinte, pessoal, eu aqui dessa tela não consigo saber quem é que está aí, mas estou ouvindo a Natália agora nesse momento. O combinado é o seguinte, né, a gente havia conversado, e eu vou pedir, antes de eu começar a caracterizar um pouco mais a questão do conhecimento tradicional, né, dos saberes tradicionais, eu quero que a Natália fale um pouco para a gente de onde que ela é, né, onde que ela se encontra nesse momento. E aí, após essa apresentação, Natália, fala um pouquinho para a gente, né, aquilo que você tem como experiência aí no Quilombo a respeito desse momento da pandemia e como que a sua comunidade tem vivenciado isso. Fique à vontade, fale aí como você achar melhor, por favor. Ótimo. Boa noite, sou Dominga Natália, da comunidade Calunga, Engenho 2. Consegue me ouvir? Consigo. Sim, Natália, estamos te ouvindo bem. Sou a vice-presidente da Associação Quilombo Calunga, uma associação que compõe 3 municípios, um dos maiores quilombos de Goiás. E aqui na comunidade a gente tem vivenciado de uma forma que a gente resolveu fazer, que foi, juntamos a comunidade, meio que pelos meios de comunicação, e conseguimos colocar via municipal e os municípios vizinhos uma forma de nos proteger, né, de proteger a nossa comunidade, vendo esse novo cenário que está acontecendo, que a gente não sabe como proteger melhor. Então, a melhor forma é o isolamento social, visto que nossa comunidade é uma comunidade com grande, forte turística, a gente resolveu fechar e temos uma barreira de proteção, onde a comunidade em peso participa, né, fazendo higienização, informando as pessoas que passam, né, que é portal de entrada para outras comunidades que não tem muito meio de comunicação, não está por fora das redes sociais, então a gente vem informando assim. E também a gente estamos nos protegendo com os nossos conhecimentos tradicionais, com nossas formas com os nossos saberes, né? Com as plantas medicinais, a gente estamos usando mais essas plantas que conseguem nos fortalecer. A gente sabe que atinge os pulmões, então a gente consegue usar essas plantas que protegem o pulmão. Um exemplo é o açapeixe, as ervas medicinais dos chás, né? Então a gente tem feito muito isso e evitado o máximo a ida às cidades. E também no meio da nossa preservação, a gente tem nossa forma de manutenção da vida, né? A gente precisa de alimento, então a gente produz a nossa roça de toco. E agora é o momento onde muitos estão colhendo, com muita observação às fases lunares, que a gente não colhe qualquer dia, né? E nem planta também qualquer dia. Então, começa para ter uma semente boa para a próxima plantação, a gente já tem que fazer a colheita num dia bom. E já estamos fazendo algumas colheitas, finalizando, e agora também começa a preparação para a nova plantação, que com isso a gente vai produzir, né, junto com a família, onde cada um tem sua função especial, toda a família interagindo, desde a escolha do terreno até a plantação. A gente está observando agora as fases lunares, já para colher a semente, e também observando o tempo. Agora é hora da gente observar o tempo, as pessoas mais velhas fazem isso, a gente acompanha, quando a gente vai ter os melhores meses para plantar, no final do ano agora, que começa em
em novembro, né? Mas as profecias começam em setembro, então observa em setembro os meses, né, que já foi feita uma observação do dia 13 de junho agora, até o dia 19, e agora a próxima observação no céu sobre os fenômenos, né, da natureza vai ser sobre São João, aí é observado do dia 24 e observa 6 dias, observando os melhores dias para plantação. E é assim que a gente consegue passar tanto os conhecimentos, né, de como a manutenção da vida, e como nos proteger, uma coisa que a gente já vem fazendo, e esse laço é uma coisa que vem enfraquecendo ao longo do tempo, e com isso não é uma coisa muito boa, mas a gente consegue abraçar mais esse conhecimento, tentar entender melhor um pouco esse conhecimento, para sobreviver aqui em meio a essa pandemia. Quando o professor falou para mim falar, deu uma cortada na voz, eu não sei se eu estou na linha que era para falar agora. Se estiver fora, me dá um oi aí, por favor. Tá ok, Natália, tá bem. Eu vou fazer mais algumas considerações aqui, e aí você fica aí e mais adiante a gente dialoga mais um pouco, pode ser? Pode ser, beleza. Pessoal, eu fiz questão de que a Natália conversasse um pouquinho com a gente. A Natália é do Quilombo Calunga, em extensão, é o maior quilombo que a gente tem no território brasileiro, não em número de pessoas, mas em extensão. Faz parte os municípios de Cavalcante, de Teresina, de Monte Alegre. A gente tem também do outro lado do Rio Paraná as comunidades que também são comunidade Calunga, mas que ficaram fora do mapa, né? Mas que também são comunidades quilombolas, né, de origem Calunga. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que só no território goiano, de acordo com dados da Fundação Palmares, a gente tem cerca de 60, se não me engano, 60 ou 66 quilombos que já foram certificados. E do lado do Tocantins, se eu não me engano também, a gente tem mais de 40. Ou seja, nós temos em torno de 100 quilombos só nesse nosso território. E que, na maioria das vezes, são em grande parte, na verdade, são desconhecidos pelas pessoas que vivem nos grandes centros e, às vezes, vivem até próximo, como, né, no Distrito Federal, em Brasília, ou em Goiânia. E a gente não tem, às vezes, noção, né, de como é essa forma de organização. E o que eu gostaria de chamar a atenção, né, retornando para aquilo que a gente define como os conhecimentos ou os saberes tradicionais, é que ele não é sinônimo de senso comum, como eu disse, que não se pode, né, cometer o equívoco de pensar que o conhecimento tradicional é aquilo que todo mundo sabe, é uma espécie de conhecimento geral, que está disponível, que é acessado por todos, e até mesmo porque esse conhecimento, ele, nas comunidades, ele também é um conhecimento heterogêneo. Os saberes tradicionais, eles são tão diversos quanto as etnias, quanto as comunidades. Se a gente pensar nas mais de 300 etnias indígenas que a gente tem, o seu modo de se organizar, e para a gente pensar um pouquinho que esses saberes, nesse momento da crise, né, pandêmica, nesse momento da crise do coronavírus, a gente pode dizer que essas comunidades, elas têm uma grande lição para nós. E é justamente essa lição que já vem de, pelo menos, se a gente pensar nas comunidades aqui quilombolas do
interior goiano, se a gente pensar mais de 200 anos, e que lições seriam essas? Enquanto nós estamos nesse momento da pandemia, né, é claro, todos nós estamos fazendo o isolamento social, mas imagine nós, ou quem, eu, na verdade, eu não passei por isso, mas imagine as pessoas que estão numa kitnet de 32 metros quadrados, num apartamento pequeno, ou as pessoas que estão nas periferias, como fazer realmente esse isolamento? Que qualidade de vida pode se pensar, né, no momento em que a gente teria que estar mais próximo justamente das nossas fontes, né, de alimentação, da nossa água, daquilo que a natureza, em alguma medida, nos propicia. E esse modo, né, de pensar, de maneira nenhuma quero aqui romantizar, apenas levar em consideração que essas comunidades que têm sofrido menos interferência, né, do agronegócio, menos interferência do modo de produção capitalista, são as comunidades que, em alguma medida, como a Natália disse, têm conseguido produzir suas roças, têm conseguido, né, manter-se isoladas, como já, né, em alguma medida, isoladas. Isolamento no sentido de que, nesse momento, não estão interagindo nas cidades, buscando ficar um período maior na própria comunidade e usufruindo daquilo que é sustento há mais de 200 anos. Né? As sementes crioulas, as ervas medicinais, as construções são feitas a partir próprios do próprio barro, seja das folhas de buriti, e, em alguma medida, esse modo tem possibilitado aquilo que é mais importante para nós, como a gente tem visto agora, durante esse período de crise, que é a manutenção da vida, pensar na vida. Então, um outro ponto que eu gostaria de colocar é em relação àquilo que seria uma outra lição para nós, que é essa forma de organização dos saberes tradicionais. O senso de pertencimento, a territorialidade, algo que nos grandes centros a gente tem perdido, a gente tem deixado de lado, e a gente não consegue se reconhecer como um ser humano que pertence a um território. Muitas vezes a gente observa pessoas que têm que, principalmente nos grandes centros, 3, 4 horas dentro de um ônibus, vão em casa praticamente só para dormir. Essa territorialidade, aquilo que a gente entende como conviver com os pares, ter as celebrações, os festejos, aquilo que faz parte, inclusive, da ancestralidade, esses saberes tradicionais têm mostrado para a gente que é um fundamento importante. A cosmovisão, se a gente pensar uma visão de mundo, né, em que se pauta na coletividade. A Natália vai poder falar melhor do que eu adiante, mas só para a gente ter a noção de que uma roça de toco, ela não é apenas uma roça feita como um item de supermercado que a gente vai, pega e somente uma família utiliza. As famílias compartilham disso. Compartilham desde o momento de se pensar no local, de se escolher o local onde vai ser feito, a produção, né, passa pela participação dos pares, e depois tudo isso é de alguma forma dividido com a comunidade. As comunidades quilombolas, os ribeirinhos, aqueles que, os povos da floresta, eles têm uma lição importantíssima para nós nesse momento. Enquanto a gente observa algumas pessoas tendo que viver de cesta básica, né, precisar do auxílio, é claro que nós temos também quilombolas indígenas precisando desse recurso financeiro, mas o que eu quero dizer é que as comunidades foram menos afetadas
pelo modo de produção capitalista, elas conseguem retirar o seu sustento, elas conseguem, né, ter essa relação com a terra, ter essa relação com a ancestralidade. Isso é muito importante, se a gente for pensar que, no momento em que nós vivemos, inclusive o negacionismo do coronavírus, as pessoas que são mais idosas, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, elas têm sido, né, em alguma medida, ignoradas. As famílias, né, que passam pela perda, que estão sofrendo com o adoecimento, pessoas que integram a sua família, de familiares, elas vão saber realmente que dor estão sentindo. Mas a gente observa do ponto de vista da nossa sociedade, o que a gente percebe? Ah, mas era uma pessoa que já tinha mais de 60, tinha mais de 70 anos. Ah, era uma pessoa mais velha. Então, ou seja, como se toda essa bagagem, essa ancestralidade, tudo isso que nos remete à história de vida dessas pessoas fosse deixado de lado. Por quê? Porque é apenas mais uma pessoa ocupando um leito, é apenas mais uma pessoa que, em alguma medida, contribuiu com o seu trabalho e que depois, hoje, é um aposentado. Mas essa visão, o cuidado com a memória, com aquilo que se encontra no quilombo, com as pessoas mais idosas, isso daí, pelo menos eu posso afirmar para vocês que vivenciei isso. Antes de iniciar o isolamento social, para a gente ter uma ideia, na comunidade Calunga do Engenho 2, a comunidade já tinha decretado 3 meses, né, isso no finalzinho ali de fevereiro, início de março, já tinha dito que durante 3 meses, independentemente do que as autoridades tinham dito, que a comunidade iria permanecer fechada para o turismo, para o recebimento de pessoas que iriam visitar o quilombo por causa das cachoeiras. Ou seja, olhem o nível de consciência, o cuidado com as pessoas mais idosas. Isso não pode ser deixado de lado. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para as comunidades tradicionais, né, para os povos tradicionais, é a presença do sagrado, o compartilhamento das tarefas. E isso é muito importante, como eu já falei. Uma outra coisa que a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, ela coloca, inclusive com um artigo belíssimo que saiu na revista da USP, número 75, vale a pena fazer a leitura, que ela diz o seguinte: a ciência ocidental ela é hegemônica, e isso se manifesta até na linguagem. Vejamos, dizemos ciência e pronto. E aí, se a gente for observar, é um item que aparece não marcado, ou seja, não adjetivado, diferente de quê? Da ciência tradicional, do conhecimento tradicional, do saber tradicional, dos saberes originários. Observe que até a própria forma de conceber a ciência, se a gente observar do ponto de vista da linguagem, você precisa fazer uma adjetivação, né? Então, essa ciência, há um grupo não, na verdade, há linhas, né, diferentes linhas, áreas do conhecimento que têm trabalhado em diálogo, como eu falei para vocês, são as etnociências, como a etnobiologia, a etnoecologia, a gente tem a etnomedicina, e esses saberes são saberes importantíssimos e que não podem, de forma alguma, serem deixados de lado. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que na comunidade, nem todo mundo, embora o conhecimento, por exemplo, das plantas, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, seja um conhecimento, né, muito maior do que o nosso nos grandes centros urbanos, isso é claro, mas existem também os especialistas. Se você chegar a uma comunidade tradicional, você vai ver que aquele raizeiro, ele é o especialista, ele é aquele que detém um conhecimento maior do que os outros, inclusive, né? A parteira, não é todo mundo que faz o parto. A gente, né, tem, inclusive, um trabalho belíssimo da Natália, né, do Nerim, que foi feito com os raizeiros
de Nova Roma, e que mostram que esse conhecimento é um conhecimento que está presente e que não pode ser de forma alguma, de modo algum, desvalorizado. Onde se manifesta isso, né? Se a gente observar, na farmacologia a gente tem, na medicina, que a gente chama de medicina oriental, esses saberes, eles dialogam, eles estão presentes e, em alguma medida, eles se aproximam mais. Na ecolinguística, a gente trabalha isso quando a gente fala da ecolinguística e das etnociências. E aí é o quê? É a gente pensar que hoje a gente tem um momento que é fundamental para a gente pensar. Observe o modo de vida de cada um de nós. Eu, por exemplo, conversando com alguns amigos meus esses dias aqui, eu tenho vivido com, sei lá, 3 camisas, 1, 2 bermudas. Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu usei uma calça, né? Parece algo assim, hilário, mas é verdade. O carro, se não for para ir ao supermercado, está parado. Um tanque de gasolina, alguém que está no grande centro, que gasta numa semana, deve estar com um tanque aí desde o início da pandemia, porque não está saindo. Então, o que realmente é fundamental, o que é importante para nós, o que é vital, como a ecologia profunda coloca. Eu acho que vale a pena pensar nisso. E é claro que a gente tem uma cadeia produtiva toda sendo afetada, como a do turismo, as pessoas que trabalham com eventos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, quando a gente observa esse modo de vida nosso, pautado no consumo, ele faz com que, inclusive, essa cadeia de emprego, essa forma de se organizar socialmente, ela passe por aquilo que é tipicamente pautado pelo capital. E aí, quando a gente observa numa comunidade que tem conseguido tirar o seu próprio sustento, que tem impactado muito menos na natureza, que tem se relacionado com o sagrado, que tem valorizado a sua ancestralidade, que tem valorizado os seus festejos religiosos, isso nos remete a uma série de questionamentos. Como nós estamos vivendo? De que maneira nós estamos fundamentando e pensando na vida? A pandemia, ela traz para nós, eu acho que essa reflexão, né, sem dúvida, eu não vou falar como alguém da área de saúde, o que eu posso chamar a atenção são para esses elementos do ponto de vista do meio ambiente social, do meio ambiente mental, e sem contar a expectativa que todos nós estamos aqui. Quando é que vem? Chega ou não chega essa vacina? Enquanto não chega, o que a gente faz? E quando tudo isso acabar, a gente volta a pensar a nossa forma de organização social, a gente volta a pensar na nossa maneira de lidar consigo mesmo, com o outro e com a natureza dentro de um mesmo padrão, e aí a gente chama isso de um novo normal. Por quê? Um novo normal porque a gente vai estar de máscara, um novo normal porque a gente não se cumprimenta, um novo normal talvez porque a gente mantenha um distanciamento em alguma medida social, de isolamento, mas em que medida nós vamos pensar no novo paradigma para ser instaurado, para se pensar em novas bases dessa civilização? Em que medida nós vamos pensar que pessoas têm sido afetadas independentemente da pandemia? E a pandemia, ela trouxe um elemento muito importante para a gente pensar, que o Leonardo Boff coloca para nós, e aí eu já vou aqui, eu acho que pelo tempo já posso ir já caminhando mais para o final. A gente tem naquela obra, né, o Saber Cuidar, como eu falei para vocês, aqui do Leonardo Boff, ele faz menção a algo que, se a gente observasse na década de 90, alguém ia dizer: esse cara está delirando,
mas parece algo muito panfletário. Mas o que ele coloca como a falta de cuidado, que é essa falta desse princípio ético do humano, de lidar com consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente físico, isso gera um impacto muito grande na nossa sociedade. E aí observem, quais foram as pessoas que ficaram mais vulneráveis nesse momento da pandemia? Trabalhadores que tinham que pegar ônibus lotado, metrô lotado, balsa lotada. A medida de isolamento social ela foi fundamental, né, para que a curva não aumentasse, a gente sabe disso, mas o isolamento social por si só, se ele não for acompanhado, né, de medidas econômicas, sociais, que minimizem o impacto na vida dessas pessoas, ele também é um problema. Então, a gente precisa pensar naquilo que o Leonardo Boff coloca como o descuido, o descaso com os mais vulneráveis. Então, gostaria aqui de falar descuido, descaso pela vida inocente de crianças que são vítimas, né, do tráfico, das drogas, descuido e descaso com os pobres e marginalizados, acometidos pela fome crônica e diversos tipos de doença, descuido e descaso imenso com os desempregados, que são colocados como descartáveis na escala econômica, os aposentados, descuido e abandono nas cidades grandes, daqueles que vivem em situação de rua, descuido vergonhoso que a gente tem pelo nível moral da vida pública, que é caracterizado, infelizmente, pela corrupção, né? A gente tem visto isso, não preciso nem comentar, um descuido e um descaso em relação à preservação ambiental dos ecossistemas, com a contaminação dos solos, ares, águas, destruição das florestas, um descuido e descaso generalizado nas políticas de habitação, ou seja, tudo isso que a gente observa que a pandemia colocou, né, de maneira mais evidente, é algo que nos remete a um descuido, a um descaso do ponto de vista do cuidado com o outro. E isso faz parte de uma forma, uma maneira de organização dessa sociedade em que vivemos. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Queria só pegar aqui, já quase finalizando, lembrar mais uma coisa, em relação aos saberes originários. Eu tive uma experiência muito interessante em fevereiro, um pouco antes, né, dessa questão da pandemia. Fiz um curso na Fiocruz com o professor Iberê, Daniel Iberê, Guarani, indígena, doutorando da UNB, da antropologia, e nós hoje temos experiências, vivenciado experiências de inter-relação com esses princípios ecológicos e com a valorização, né, dos saberes tradicionais. Não só a valorização, o reconhecimento desses saberes. Na maior parte, né, das vezes, como eu disse para vocês, a gente pode até dizer que esses saberes eles existem, que eles são importantes, mas em que medida eles dialogam com a academia. Eu falei dessa experiência, a ecolinguística tem feito isso quando trabalha a etnoecologia linguística, ecolinguística e saberes tradicionais. Mas há experiências muito interessantes. Por exemplo, o encontro de saberes que a Universidade de Brasília tem feito, né, eu não sei em que ele se encontra, mas com a presença de professores, né, de mestres de ofício, que estão lá sendo os protagonistas desse processo. Então, não é alguém que
que vai lá assistir ou que vai dar uma palestra, não. O reconhecimento como alguém que vai participar como ministrante do curso. E nesse curso Arandu, como eu falei para vocês, nós tivemos a presença de vários indígenas que colaboraram e que fizeram o curso ser, pelo menos para mim, muito, muito impactante. A gente teve presenças de indígenas de outras etnias, né, além do Iberê, e essas pessoas atuando como protagonistas. Então, isso é fundamental para nós, nesse momento, pensar que os saberes originários, eles são saberes que foram, de alguma maneira, eu não posso dizer que eles foram apagados, eles estão aí, mas que houve uma tentativa de um apagamento, né, desses saberes. Me parece, né, que a gente não considera que nosso processo de formação, como sociedade brasileira, a gente geralmente não faz referência a esses saberes, que muito antes dos colonizadores portugueses chegarem aqui, dos espanhóis chegarem ao território americano, haviam culturas, haviam povos que tiravam seu sustento daqui e que, em alguma medida, possuíam conhecimentos que fundamentaram grandes civilizações. Os astecas, os incas, os maias, os próprios guarani. Então, a gente desconsidera que havia línguas faladas aqui. A gente desconsidera que havia um modo de vida e de pessoas que se encontravam aqui. E esses conhecimentos, eles são fundamentais. Aquilo que o professor Boaventura de Souza Santos tem chamado a atenção, que ele chama de ecologia de saberes. Que a gente precisa conectar aquilo que a academia tem com esses saberes. E aí é nesse sentido que eu acho que fica a grande lição. O modo de vida, a maneira de se organizar, a busca de uma civilização, de uma sociedade que valoriza a diversidade. A valorização dessa diversidade, que é ecológica, que é cultural, que é linguística, que é religiosa, no sentido do sagrado. Então, nós temos inúmeras lições de vida que são dadas por essas populações, por essas comunidades. Eu acho que é isso. Eu acabei, para quem não ia falar muito, eu me empolguei aqui, falei bastante. Não sei se consegui seguir uma linha de raciocínio que mostrasse essa relação da ecolinguística com os saberes tradicionais, mas a minha tentativa foi essa, de mostrar que a ecolinguística também tem buscado, os seus estudos, manter essa inter-relação com esses saberes, e que isso é muito importante para nós. Então, a base dos princípios ecológicos, a base na ética do cuidado, a base na ecologia profunda e o diálogo permanente com os saberes tradicionais. É isso. Eu acho que o Google Meet tinha que ter um íconezinho de som de aplauso, né? Para a gente apertar e sair os certo. Eu esperava, né, o alto nível dessa fala, né, levando em conta toda a sua experiência com a comunidade dos Calunga. Quero agradecer imensamente a presença da Natália. É muito bacana e muito importante de dialogar, né, com as comunidades quilombolas, de conhecer as pessoas que vivem em lugares, né, toda a sua cosmovisão, todo o seu método, né, de estudo, de vida. Então, assim, particularmente, eu fico muito feliz com essa oportunidade. Nós tivemos várias perguntas, vários comentários,
O Anderson, o Anderson, a gente usou a tecnologia, o Anderson mandou pelo WhatsApp, e eu vou ler aqui as perguntas, tá bom? Gilberto, você prefere que eu leia uma pergunta e você responde, ou que eu leio todas e você responde? Tem quantas perguntas aí? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algumas perguntas até foram respondidas, assim. É mais falar, mais para poder complementar. Tem perguntas para a Natália também. Uhum. Se você quiser juntar tudo num bloco só aí, eu acho melhor, porque eu acho que eu já falei bastante. Por blocos? Se você quiser juntar tudo isso num único bloco, fazer... Ah, tá. Tá bom. Eu vou começar, então, pelas perguntas mais inéditas, tá bom? O professor Dib. Olá, professor. Muito bom contar com o carinho da tua audiência no nosso evento. Ele perguntou o seguinte: partindo da citação de Amandu, eu não sei falar, desculpa, eu não sei falar o nome do autor. A citação é a seguinte: na África, a morte de um velho é uma biblioteca em chamas. Você acha que os saberes tradicionais estão ameaçados, uma vez que as novas gerações não estão muito interessadas nessas práticas culturais? Deu para me ouvir? Ouvi. Sim. Essa é a pergunta do professor Dib. Você tem mais alguma relacionada a isso ou não? Tem. O Daniel Guedes perguntou o seguinte: qual a importância da valorização desses saberes tradicionais em tempos tão conflituosos? E o Dom Gomes Alves complementa com a seguinte pergunta: por que esses saberes tradicionais se afastaram dos centros urbanos, na opinião dele, no caso, a sua opinião, e como isso contribui para o individualismo crescente na sociedade? Eu quero agradecer as perguntas e eu tinha até anotado aqui para fazer referência. Ibe, a gente esteve junto no encontro de pesquisadores sobre... aliás, no encontro de pesquisadores do Quilombo, Calunga, né? E você fez uma apresentação, um trabalho belíssimo a respeito dos mestres, dos griots, e assim, aquilo que o Dib apresentou no trabalho dele, né, na verdade, essa apresentação dele que a gente teve junto no encontro, que é inclusive uma outra iniciativa fantástica, a Tatiana Novaes, lá da Fiocruz, está à frente desse grupo. A gente tem outros, né, tem a professora Roberta, tem uma série de outros, o professor Khaled, só para lembrar, o professor Rogério também, só para lembrar, né, que eu vou responder com base, inclusive, naquilo que você apresentou e no seu texto que eu tive a oportunidade de ler. A relação que as pessoas mais jovens, as novas gerações, têm com esses saberes é fundamental para a manutenção desses saberes na comunidade. Não como uma vitrine para alguém que vem de fora e vai até para pesquisadores que vêm de fora. Não, falo para aquilo que é, né, tipo da própria comunidade, seja, né, para a questão das suas roças, dos festejos. Então, quando uma pessoa mais idosa, um ancião desse, não consegue manter um processo de comunhão com essa juventude, com esses mais novos, isso é uma perda imensa para aquela comunidade. E eu posso também citar como exemplo a Natália, né? A Natália, ela é uma
liderança, uma liderança muito jovem. Ela é filha, né, do seu Cirilo, que foi também, durante um bom tempo, presidente da Associação Calunga, e foi uma das pessoas que eu aprendi muito. Eu fui orientador da Natália, mas aprendi muito com ela, porque o conhecimento que ela tem, né, das plantas, né, da própria roça, do modo de produção da comunidade, é um conhecimento que está muito, muito, muito acima do meu. E foi uma troca. Então, eu orientei a Natália e aprendi muito mais com ela. E ela é um exemplo, né, não só ela, como outros também. A gente tem o Adão no Bom de Alma, a gente tem o Reinaldo, que inclusive mandou um vídeo, né, falando algo semelhante ao que a Natália também passou para a gente, lá da comunidade do Prata. Então, eu percebo que a minha tese também mostrou isso, que no caso do Quilombo Calunga, há ainda esse interesse por uma boa parte dos jovens. Embora isso, né, a gente passe por um processo de mudança e transformação. É isso. Em relação àquilo que o professor Dom colocou, o que a gente tem com a saída dessas pessoas, né, principalmente do campo, a gente que trabalha na educação do campo, a gente observa muito isso. Por isso, a valorização dos sujeitos do campo, a valorização, né, de uma epistemologia e de uma educação que valorize e que seja também promovida pelos próprios sujeitos do campo. A gente não pode esquecer, né, e aí isso não pode deixar de ser dito, que nós temos quilombola, mestre, nós temos indígena, daqui a pouco doutor. Então, essas pessoas só não ocupam esses espaços por causa da desigualdade social que a gente tem, por causa desse racismo estrutural que mantém essa lógica na nossa sociedade, que chega também, infelizmente, nas universidades. Por isso que a gente precisa lutar por essas políticas afirmativas, pelas cotas, a gente precisa dizer que vidas negras importam. A gente sabe que quando uma pessoa sai do campo buscando melhores condições de vida na cidade, muitas vezes, ou posso até dizer que na grande maioria, vão parar nas periferias. E aí há um distanciamento, né, que com o passar do tempo é feito dessas raízes que se encontram na sua comunidade de origem. Por quê? Porque vão para a lógica do modo de produção, de ter que pegar ônibus lotado, ter que fazer um bico, ter que trabalhar como num serviço que a pessoa antes não, talvez nem fizesse. Enfim, a gente sabe que há conhecimento, é claro, não estou dizendo que não há conhecimento produzido nas favelas, nas periferias, não é isso. Estou dizendo que as pessoas, quando saem do campo, elas tendem, de alguma maneira, a serem distanciadas também das suas raízes. Esse seria o outro ponto. E em relação à terceira, qual foi a terceira pergunta mesmo? Só para recuperar aqui, eu acho que eu tinha falado disso já. A terceira pergunta, você falou que é sobre o porquê que os saberes tradicionais se afastaram dos centros urbanos. Aí você comentou, né, essa questão do êxodo, né, para as cidades grandes, os impactos disso, das vivências das pessoas e no compartilhamento desses conhecimentos. É uma leitura. Inclusive, né, citar o professor Dom, ele trabalha nas artes, das artes visuais, inclusive formou na UFG e trabalha nas artes dentro dessa perspectiva dos princípios ecológicos. Né? Trabalhou, inclusive, para a Coroa de Gaia. É isso. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria que encerrasse você, a Natália, e ela falasse essa questão dos jovens. Como então, o pessoal no chat perguntou sobre como que tem sido a rotina na comunidade,
perguntaram, né, se houve pessoas, né, infectadas. E aí ela respondeu um pouco. Mas, assim, eu queria que ela falasse mais, assim, né? Você citou que ela foi se orientando, ela poderia comentar o trabalho que ela desenvolveu sobre a sua orientação, né? Eu acho que é interessante. Natália está por aí? Você pode falar, Natália? O que você pesquisou? Natália, você vai responder melhor do que eu a respeito disso que foi posto aí. Como é que os jovens, né, pelo menos aí na comunidade, você observa se tem sido valorizado esses saberes da própria comunidade, ou se você acha que, em alguma medida, esses saberes estão sendo, né, deixados de lado, né, de sua colaboração. Então, esses conhecimentos, sim, eles continuam sendo valorizados. Só para ressaltar ontem mesmo, a gente estava colhendo feijão, e o engraçado foi muito interessante. Criança de 2 anos, ao observar, já começa a fazer. É um conhecimento que é passado vivenciando, que para a gente é uma coisa séria, mas para a criança acaba sendo uma diversão. E aí foi muito interessante essa colheita de feijão. Ontem, na lua minguante, né, melhor que na lua nova, que na lua nova não pode ser colhido, que dá muita praga no alimento, então foi muito interessante. Outra coisa muito importante que mostra a participação nossa, dos jovens, nesse conhecimento, é o saber fazer das coisas. A gente estamos preparando agora, vésperas de São João, a gente sempre faz as fogueiras. E a gente vai fazer de forma bem isolada, na minha mãe. A gente está fazendo um bolo que só minha mãe aqui na comunidade sabe fazer, que é a pamonha do milho seco. É uma pamonha feita com o fermento natural. Então, é um processo muito interessante, que a gente leva alguns dias fazendo, e a gente está fazendo junto e aprendendo. É uma vivência de aprendizado. Então, isso mostra bastante. Parece que teve uma pergunta aí também sobre como foi o isolamento, como está sendo o isolamento da pessoa que foi infectada. Teve uma pessoa que foi infectada no Quilombo, ela já, na verdade, veio infectada, olha, cuidava de uma idosa em Goiânia, eu não lembro se é Goiânia ou Brasília, e veio para a comunidade infectada. Mas ela foi diagnosticada e ficou isolada, e com os tratamentos tanto medicinais, né, da nossa cultura, dos conhecimentos tradicionais, tanto também assistência médica, enfermeiros. Então, foi curada e não houve a disseminação, né? Parou por aí, graças a Deus. Esperamos que não venha a acontecer novamente. E teve... que é outra parte. Do trabalho da roça de toco. Então, eu fiz o trabalho Saberes Tradicionais na produção da roça de toco, da comunidade. E esse trabalho foi mostrar um pouco, né, do que a gente vivencia, das produções, de como que acontece desde a escolha do terreno, que as pessoas têm essa técnica de terreno, que é observando tanto as árvores de uma parte do cerrado, por mais que o cerrado é cerrado, mas tem várias fitofisionomias. Então, é observando as árvores, o tipo do solo, que é o solo da terra roxa, né? Tem as plantas, que é o angico, que é a mamoninha. Então, observando ali, a gente sabe qual tipo de terra é adequado para plantar o arroz, qual tipo de terra é adequado para plantar o feijão, qual tipo de terra é bom para plantar o milho. E dentro do arroz, dentro do feijão, dentro do milho, é plantado várias outras coisas, mas tem um que é o principal. E ali a gente colhe várias coisas na mesma roça. E também não é feito uma pessoa sozinha. Na roça, às vezes, 3 famílias, 4 famílias, depende do espaço também, né? Aí todos plantam ali junto, as sementes crioulas. Primeiro, às vezes, planta o arroz, né? Dentro do arroz tem a forma de plantar o gergelim, que é uma cerca viva de combate a pragas, a formiga carregadeira. Dentro também do arroz, planta a mandioca, planta a banana, planta o milho, para quando estiver na colheita do arroz, a gente consegue colher o arroz ao mesmo tempo que ter o milho verdinho, né?
E também, às vezes, quando as pessoas não querem plantar, mesmo que faz junto, mas não quer plantar junto para evitar o desgaste de ficar um pode, outro não pode, é feita a divisão. E essa divisão é feita com um chamado de extrema. Essa extrema é uma forma de divisa, que ela pode ser feita com, se é uma roça de arroz, às vezes faz a divisa com plantação de mandioca na divisa, ou plantação de milho, uma fileira, fazendo a divisa de onde é de um dono, de onde é de outro dono. Então, é o conhecimento que é passado, né? E também, como eu comentei bem por cima, sobre a forma de observar o tempo para plantar. Agora que a gente observa o tempo, porque antes a gente não tinha acesso à televisão, mesmo tendo também, não tem essa previsão antecipada de se vai ter bastante chuva em novembro ou outubro. Então, a gente faz essa observação no céu. Os dias, é observado 6 dias, esses 6 dias representam os 6 meses de chuva, né? 6 meses chuvosos que a gente tem. E é feito tanto observando o céu, e também é feito uma outra que é com os montinhos de sal. Meu pai faz todo ano, que a gente fala a profecia de São João, que ele faz o montinho de sal. Então, cada montinho de sal, ele coloca 6 montinhos de sal no mesmo recipiente, deixa no sereno, aí no outro dia, antes do sol nascer, pega e observa. Tem montinhos de sal que derrete completamente. Outros não derrete quase nada. Aí observa, daquele que derreteu completamente é muita chuva. O que quase nada é pouca chuva. Então ali a gente sabe mais ou menos como melhor plantar, para evitar que a gente planta também, vem um sol forte e mata tudo aquilo que foi plantado. É mais ou menos isso. Nossa, Natália, a gente tem que marcar um dia uma palestra só sua. Acho que no próximo evento de ecolinguística a gente podia pensar nisso, viu, Gilberto? Convidar a Natália para ela fazer uma fala, complementando a sua. Porque, assim, Natália, para nós, assim, é muito importante ter a sua presença no meio acadêmico, né? Para nos mostrar outros modos de conhecimento, para nos fazer refletir sobre o fazer científico que a gente propaga, às vezes sem criticidade. Então, as suas pesquisas que você desenvolveu com o Gilberto, a sua vivência, nos ensina bastante. Então, eu acho importante, viu, Gilberto? Vamos organizar a presença da Natália no web, né? Eu sei que vai acontecer, como a gente ainda depende, né, de um milagre para achar a cura da Covid. Mas ainda assim, fazendo o evento, eu acho importante a gente ter a sua participação. E assim, muito obrigada mesmo, viu, Natália, por estar aqui conosco. Prazer enorme conhecê-la virtualmente. Espero um dia conhecê-la presencialmente, para você sentir o calor do Nelim. Elza, você quer falar? Natália, prazer, muito obrigada pela sua participação, adorei. Eu quero ir na sua casa, eu quero viver lá com vocês. Me aceite lá, por favor. Seja bem-vinda. Eu já tinha falado com o Gilberto. Eu já tinha falado com o Gilberto que eu ia passar uns dias lá, uns meses. Mas, olha, muito, muito obrigada. São conhecimentos, assim, muito bons para nós, para conhecer. E ver mesmo essa questão da relação do homem realmente com a natureza, que vocês, sim, que vocês têm tudo isso, não é? E está convidada, nós estamos pensando em fazer a continuação do ciclo, queria muito contar com a sua participação nesse ciclo que vai continuar, tá? Por favor. E muito obrigada. Eu que agradeço pela participação, agradeço ao professor Gilberto, agradeço a todos e muito grata pelo convite. Quero sim participar. Estou disponível. A gente arruma um jeito. Que bom. Então, gente, eu acho que eu vou encerrar a noite de hoje. Agradecer imensamente a presença de todos vocês. Nós tivemos uma audiência de mais de 100 pessoas, né, de vários lugares do estado Gilberto. de Goiás, de todas as regiões do estado de Goiás. Isso é maravilhoso, é muito gratificante.
Quero mandar um beijo especial aos meus colegas, amigos, irmãos do Nelim. Muita saudade de vocês, Gilberto, Anderson, Edu, Elza, Juliana, ver a bom. Natália também aqui. Muita saudade de vocês. Gilberto, obrigada. Então Eu que é isso, agradeço. gente. Maravilhoso, como sempre. Boa noite, um beijão para todo mundo aí. Beijo. Foi ótimo. Um beijo aos alunos de Quirinópolis que participaram. Muito bom ver Zilda. os meus alunos aqui, fico muito feliz. Zilda Sim. e Anderson também, muito obrigada por mais essa parceria. Não posso nem falar muito, vocês são minha vida mesmo. Você, o Gilberto, o Anderson, mas sem vocês, olha, realmente eu não estou mais na academia. Valeu, Dom, valeu, Di, todos. Graças, obrigada. Beijo. E aí, amigos, todo mundo, muito obrigado. Só tenho a agradecer. Beijo. Beijo. Então, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Cuidem-se e até a próxima. Até a próxima. Tchau.